Olá, tudo bem? Que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente ao nós considerarmos esse assunto. Já falei aqui no canal que meu pai era da Quimbanda. Ele tinha um pacto com Satanás e ele nunca escondeu isso da família. E em uma das minhas poucas conversas com meu pai na vida toda, ele me disse, quando eu comecei a servir a Deus, ele me disse, os caminhos de Deus são muito sofridos. Ele falou, Deus responde orações. Ele afirmou, mas daí ele falou, mas os caminhos de Deus são muito sofridos. Tendo dito isto, hoje, com a idade que eu estou, observando as pessoas, assistindo a muitos vídeos de homens empresários, coaches, e pessoas formadoras de opinião, elas nunca levam em consideração, estou falando nunca, a maioria delas, elas nunca levam em consideração a palavra de Deus, os métodos de Deus. Tanto é que desperta a atenção quando você acha um vídeo no YouTube, por exemplo, e existe, falando assim, os métodos de Deus para ganhar dinheiro, um exemplo. Tá? Então, aí a pessoa vai olhar, muita gente já olha com descrença, né? Aqui no Brasil, por causa da nossa raiz católica e tantas outras coisas que nós fomos bombardeados durante esses 500 e poucos anos de existência, faz com que nós tenhamos medo do dinheiro, da riqueza, e muitas vezes alegando que tudo isso vem do diabo. A riqueza vem do diabo, a fartura, a abundância vem do diabo. Muitas pessoas alegam isso ainda. Eu já conheci pessoas que serviam a Deus em sua sinceridade e elas achavam que o verdadeiro cristão tem que ter uma vida sofrida. Beirava o masoquismo, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com os dois extremos, né? Os dois extremos. O extremo da pobreza, o extremo da riqueza, porque Jesus também disse, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Isso é uma palavra que saiu da boca de Deus, ela não tem erro. Onde você investir o seu dinheiro, o seu coração irá junto. Tá? Então, Deus pesa os motivos, né? Uma pessoa rica pode comprar um carro por um motivo bom, aprovado por Deus. Outra pessoa rica pode comprar o mesmo carro por um motivo ruim, que não é aprovado por Deus, né? Ok, então, eu poderia expandir um pouco esse assunto, mas, como sempre, nosso tempo é curto, eu vou ficar por aqui. Então, quando nós consideramos, quando nós ousamos fazer o que eu tenho ousado fazer sozinho, e eu já falei muitas vezes, eu adoraria ter uma equipe, pelo menos assim, de até 10 pessoas, para estudar alguns assuntos que eu gostaria de desenvolver. E eu estando sozinho não é possível. Não é humanamente impossível que eu desenvolva esses assuntos estando sozinho. Eu tenho esses assuntos anotados e eu gostaria de poder liderar um grupo de estudos dizendo, olha, você vai estudar sobre esse assunto, você sobre ele, e nós iríamos nos reunir de vez em quando para discutir esses assuntos, para nos beneficiar de maneira prática de coisas maravilhosas que estão na Palavra de Deus, mas que muitos nem conhecem. Como é que eles vão aproveitar se eles nem conhecem? Bom, e aí quando comparamos os métodos de Deus profundamente com os métodos dos homens, nós vemos quão superiores são os métodos de Deus. Mas quando nós não consideramos os métodos de Deus, apenas nós observamos os que os homens dizem, né?
a maneira como ele conduz a coisa, a maneira como ele fala, a coisa. Você pode pegar vários homens brasileiros bem-sucedidos, vamos falar da parte financeira, bem-sucedidos financeiramente, e aí você pensa e ouve os princípios deles, e aí você pensa e fala, puxa, interessante, hein? Concordo, eu concordo com isso, concordo. E às vezes essa pessoa não está seguindo os métodos de Deus. Ela deu certo, vamos dizer assim, os métodos dela deram certo apenas aparentemente, né? Essa pessoa, muitas vezes, ela nega impostos, ela não paga bem os funcionários, ela tem dívidas enormes. Tem muitas grandes empresas brasileiras que têm dívidas colossais que nós nem imaginamos. Nós pensamos, essa pessoa aí é dona do supermercado, da rede de supermercado tal. Aí você vai ver, passa um pouquinho, fecha, porque o sujeito devia para um monte de gente, né? Então, os métodos são muito... Tem uma rede de supermercado, por exemplo, que eu poderia dar o nome, não vou dar, porque é lógico que eu não sou louco de querer ser processado e eu não estou ganhando para isso, né? Então, essa rede de supermercados, você vai lá, você faz a sua compra, de cada 10 compras que você faz lá, pelo menos 8, quando chega no caixa, você vê um preço na gôndola. Quando você chega no caixa, é outro preço. Sabe? Você pensou que ia gastar 300, chega no caixa, você gastou 350, 340. Sabe? Então, de cada pessoa, essa rede de supermercados rouba um pouquinho e ela vai crescendo, porque ela já tem as vendas honestas dela também, e aí junta todo esse dinheiro, aí você fala, olha, que prosperidade, mas esse não é método de Deus. Então, nunca pense que os métodos humanos são melhores. Muitos defendem, muitos que falam por aí, repito, palestras sobre sucesso financeiro, eles não incluem a pessoa de Deus, porque Deus é um ser para eles. Deus é um ser religioso, né? É um velho que está lá cansado, sentado no trono dele, que não tem muita sabedoria, que está ultrapassado. Quantas vezes nós ouvimos pessoas falar, não, a Bíblia é um livro obsoleto, é um livro ultrapassado, né? E a pessoa fala uma grande asneira, por maior autoridade que essa pessoa possa ter, ao falar com autoridade, não passa no teste divino. Para Deus, ela passa por uma pessoa maluca. A palavra de Deus, ela é o contrário, ela é cada vez mais atual. Tá? Toda a palavra de Deus, ouve bem o que eu vou falar aqui, toda a palavra de Deus, ela foi escrita para várias gerações, não posso falar para todas, porque, por exemplo, quem viveu antes do dilúvio não tinha Bíblia, né? Só um exemplo, rápido. Então, a Bíblia foi escrita para as várias gerações de Deus, e o próprio Pedro diz especialmente para os que vivem no fim, especialmente para os que vivem no fim, porque nós somos a única geração que podemos olhar para trás e vermos toda a palavra de Deus. Nós vivemos no tempo do último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Então nós podemos ter um apanhado geral, que nem os apóstolos tiveram. Os apóstolos, eles mal puderam estudar a própria epístola que eles escreveram. Então nós temos epístolas deles, temos as epístolas de Paulo, que você pode ter certeza que os apóstolos nem puderam ler, não tiveram tempo, não tiveram acesso completo, né? Pedro não andava com, olha, tem aqui a primeira Coríntios de Paulo, está inteira aqui. Não era assim, não era assim que funcionava. Mas nós, hoje, temos a Bíblia no celular, né? Tão fácil acesso. Então, ali é lógico que tem assuntos e métodos para muita coisa na vida. Hoje nós vamos falar um pouco mais do lado material, então, porque é o lado que mexe mais com o homem de uma maneira geral. Então, não acredite que
que os métodos de Deus são mais sofridos, se forem, não é de graça, há uma lição por trás, há um aprendizado que a parte sofrida que Deus faz com que a gente passe, ela é importante para o nosso amadurecimento, tá? Para o nosso fortalecimento, ok? Se você for para uma academia, tem um ditado em inglês, vou traduzir em português, sem dor, sem ganho. Se você vai para uma academia de musculação, não quer sentir dor, você não vai ter ganho. Não espere, não tem como. Para ter ganho de muscular, vai ter que sentir dor antes, tá? Uma hora, quem sabe, eu posso explicar por quê, porque eu gosto desse assunto também. Então, abuse dos métodos de Deus, leia a Bíblia de maneira investigativa. Provérbios, um exemplo, dá muitas dicas sérias, divinas. Imagina, dicas divinas. Deus falou, não tem como errar, sabe? Foi aprovado por Deus. Então tá ali, Deus falando, e melhor que aprovado, provado também, né? Não foi só aprovado, foi provado por Deus. Tá ali, à sua disposição. Então Deus fala, faz, se você fizer assim, desse jeito aqui, você vai prosperar. Aí aqui eu não estou falando prosperar de riquezas e ser um homem mais rico, porque isso não é plano de Deus, tá? O acúmulo de riquezas não é plano divino. Alguns se apegam a Abraão, né? Olha, Abraão tinha não sei quantos camelos, o quê? Aquela época era uma outra coisa, uma outra realidade. Abraão, ele vivia tão afastado de tudo, que mesmo que ele quisesse dar alguns camelos para alguém, nem tinha ninguém ali perto com necessidade para isso. Entendeu? Então, esse não é o ponto, né? Nós temos que pegar a palavra escrita de Deus, ler, meditar, desenvolver um pensamento sólido e praticar tudo o que Deus fala em todas as áreas, em todas as áreas. E dessa forma nós vamos ter uma vida vencedora, equilibrada, honesta. Então, não há métodos melhores do que aqueles apresentados por Deus. Não se iluda, vou repetir, muita gente que parece estar prosperando não está seguindo a Deus, está em desobediência a Deus. Na verdade, o método que ela tem nem é de Satanás, tá? Satanás, ele é um plagiário, né? Ele só copia e ele só aproveita das situações. Então, o homem mau, ele inventa a desonestidade, um novo golpe, algo assim, e o diabo vai dar o apoio para ele. Depois, o próprio diabo puxa o tapete dele, faz com que ele vá para a prisão, perca tudo, volte à miséria. Isso acontece com muita frequência. Agora, uma coisa importante antes de encerrar o vídeo. Uma pessoa não precisa ser religiosa, ela não precisa nem servir a Deus da maneira como nós aconselhamos aqui, e nem como o próprio Deus aconselha na palavra, para prosperar. O que eu quero dizer é o seguinte: se um ateu, ouça bem, se um ateu seguir os métodos de Deus, ele vai prosperar, mesmo não acreditando em Deus, porque ele acreditou nos métodos de Deus, ele acreditou na palavra de Deus, ele agiu baseado na palavra de Deus. Aí ele vai obter o perdão dos pecados dele? Não, esse é outro departamento, mas pelo aquilo que ele fez, pelos méritos, tá? Pelos méritos do trabalho dele, ele recebe galardão. O próprio Jesus fala sobre isso com respeito aos fariseus, né? Então, você pega, por exemplo, um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo, que é talvez o que eu mais admire no momento, que está no fim de carreira. Ele foi muito próspero na profissão dele, não creio que ele ficava servindo a Deus de maneira regular, buscando a Deus,
sendo humilde diante de Cristo, mas ele seguia métodos que a Bíblia ensina, né, de perseverança, ok? De abnegação, entre outras coisas. E o que aconteceu? Aconteceu o que aconteceu. Sucesso na carreira, um nome que entrou para a história do futebol. Ok? Então, considere os métodos de Deus muito acima dos teus métodos, muito acima dos melhores métodos humanos. Agora, por favor, deixe seu like no nosso vídeo, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, especialmente com os jovens. Eu creio que esse tema seria muito apropriado para eles em começo de carreira profissional. Compartilhe, então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós temos o nosso Pix, se você quiser colaborar com o nosso canal, para que ele cresça, para que ele prospere. Então, nós agradecemos por tudo e pedimos tudo, pedindo as suas orações também por nós, em nome de Jesus. Amém.